Falar sobre a expansão assíria no tempo do profeta Amós, meados do século 8 a.C., por volta de 760 a 750 a.C., é analisar um dos momentos de viragem mais dramáticos do Antigo Oriente Próximo. Para entender o cenário que Amós descreve, precisamos de olhar para a geopolítica da época em duas fases: a calmaria aparente e a tempestade iminente. 1. O contexto geopolítico, o vazio de poder. Quando Amós profetiza, o reino de Israel Norte, sob o rei Jeroboão II, e o reino de Judá, sob Uzias, vivem uma era de ouro econômica e territorial. Mas isto só aconteceu por causa de uma fraqueza temporária da própria Assíria. O recuo assírio. Décadas antes, a Assíria tinha esmagado o reino de Aram-Damasco, o grande rival de Israel. Contudo, logo a seguir, o Império Assírio entrou num período de estagnação interna, revoltas e governantes fracos como Assur-Dan e a ilusão de segurança. Sem a pressão de Damasco e com a Assíria temporariamente ocupada com os seus próprios problemas, Jeroboão I expandiu as fronteiras de Israel e controlou as principais rotas comerciais. A elite de Samaria enriqueceu rapidamente, gerando a enorme desigualdade social e a opulência que Amós tanto critica no seu livro. 2. A viragem. O despertar do gigante neo-assírio. O cenário muda drasticamente em 745 a.C., logo no final ou imediatamente após o período central da atividade de Amós, com a subida ao trono de Teglat-Phalasar III, Tiglat-Pileser II. Ele reorganizou o exército assírio, transformando-o na primeira máquina de guerra profissional permanente da história, e iniciou a expansão imperialista agressiva. A estratégia assíria. A expansão não era apenas para pilhagem, mas para a anexação total. Eles implementaram a política de deportação em massa dos povos conquistados para evitar rebeliões e quebrar a identidade nacional dos estados vassalos. O alvo. Para alcançar o Egito e controlar o comércio mediterrâneo, a Assíria precisava de engolir a região do Levante, onde ficavam a Síria, Israel e Judá. 3. O eco da expansão nas palavras de Amós. Embora Amós escreva num momento em que a Assíria ainda não tinha cruzado a fronteira de Israel, ele vê a tempestade a formar-se no horizonte. O consenso histórico e literário aponta que, quando Amós fala de uma nação que Deus levantará para oprimir Israel, Amós 6:14 da manhã, ele está a referir-se diretamente ao Império Assírio. Pois eis que eu levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Amós 6:14 da manhã. Poucos anos após as suas advertências, a profecia materializou-se. Em 732 a.C., Damasco caiu. Em 722 a.C., os assírios, sob Salmanasar V e Sargão I Fimeiro, cercaram e destruíram Samaria, pondo fim definitivo ao Reino do Norte e deportando a sua população, as chamadas 10 tribos perdidas. Evidências e consenso histórico. As fontes para este período são duplas e confirmam-se mutuamente. 1. Documentos assírios. Os anais de Teglat-Phalasar II, gravados em relevos de pedra nos seus palácios em Nimrud, mencionam explicitamente o pagamento de tributos por reis de Israel, como Menahem, sucessor da dinastia de Jeroboão I Mer, e a posterior captura de cidades israelitas. 2. Arqueologia. Escavações em cidades como Hazor, Megido e Samaria mostram camadas de destruição violenta por fogo e demolição que coincidem perfeitamente com as campanhas assírias da segunda metade do século 8 a.C. A mensagem de Amós, portanto, assentava numa leitura agudíssima da realidade. Ele percebeu que a riqueza de Israel era uma ilusão geopolítica passageira e que a máquina de guerra assíria seria o instrumento da queda do reino. Quanto mais rigor existe na análise, menor é o espaço para o mito disfarçado de verdade.
Enfim, é basicamente isso. A história bíblica é muito legal, né? A tua leitura toca no coração do que chamamos em geopolítica e economia histórica de controlo de rotas de trânsito, ou, num termo mais moderno, uma estratégia de estado comercial de estrangulamento, choke point state. Tens toda a razão ao notar que o poder de Jeroboão I estava profundamente ancorado na economia e no controle geográfico de estradas, e não apenas no tamanho do seu exército. No entanto, para mantermos o rigor histórico e metodológico, Jeroboão precisamos de II. analisar como funcionava esse embargo na Idade do Ferro, e compreender por que razão essa estratégia puramente econômica colapsou perante a Assíria. Tema: o controlo de rotas comerciais como base do poder de Jeroboão I. Contexto histórico e Meu geográfico. Deus. O Reino de Israel Norte ficava posicionado exatamente no meio de um corredor comercial crucial que ligava as grandes potências da época: o Egito, a sul, a Mesopotâmia, a leste, e a Fenícia/Anatólia, a norte. As duas principais artérias comerciais do Oriente Próximo eram: 1. A Via Maris, caminho do mar, que corria pela costa mediterrânea e cortava pelo vale de Jezreel, em território israelita. 2. O caminho do rei, que passava pela Transjordânia, a leste do rio Jordão. Quando Jeroboão I GC, 786 a 746 a.C., expandiu as fronteiras de Israel até a entrada de Hamat, ao norte, na atual Síria, e capturou territórios na Transjordânia, ele essencialmente monopolizou os pontos de estrangulamento dessas duas rotas. O mecanismo de poder, como Israel taxava e bloqueava, na Idade do Ferro, não existiam embargos alfandegários com burocracia moderna, mas sim o controle de guarnições militares em cidades-chave, como Hazor e Megido, que cobravam portagens, tolls e tributos de proteção. Se um reino inimigo, como o Aram-Damasco, tentasse passar caravanas de especiarias, metais ou tecidos sem a anuência de Samaria, a capital de Israel, o mecanismo de retaliação funcionava da seguinte forma: simulação de um édito de bloqueio conceitual. Se fôssemos traduzir a prática da época para a linguagem diplomática do Antigo Oriente Próximo, o comando de Jeroboão I aos seus governadores em postos de fronteira seria: bloquear as cisternas e as passagens do vale. Nenhuma caravana vinda de Damasco que transporte o ferro do norte ou o linho do sul receberá pousada ou água nas nossas estalagens. Se tentarem desviar-se pelos caminhos de Gileade, que as vossas lanças confisquem os seus camelos e os seus bens sejam trazidos para os armazéns reais de Samaria. Ao fechar essas passagens, Israel sufocava economicamente os vizinhos. Damasco, isolada do acesso aos portos fenícios e ao trigo do vale de Jezreel, empobrecia rapidamente. Foi precisamente esse estrangulamento econômico que gerou a enorme acumulação de ouro, marfim e palácios luxuosos em Samaria, denunciados pelo profeta Amós. Por que razão Jeroboão I não conseguiu manter esse poder? A tua questão é cirúrgica. Se o sistema era tão inteligente e lucrativo, por que ruiu? O consenso histórico e arqueológico aponta para 3 limitações fundamentais deste modelo econômico. 1. A fragilidade intrínseca dos estados de trânsito. Depender do controle de rotas exige que os teus vizinhos continuem a querer ou a precisar comerciar e que não apareça um ator externo forte o suficiente para quebrar o monopólio. O poder econômico de Israel funcionava muito bem contra vizinhos de escala semelhante, Damasco, Moabe, Edom, mas era inútil contra um império continental. 2. A assimetria total da máquina assíria. Quando a Assíria de Teglat-Falassar III despertou em 745 a.C., ela não queria apenas comerciar ou pagar portagens. A Assíria operava numa lógica de imperialismo de anexação total. Se um ponto de estrangulamento comercial atrapalhava os planos assírios de chegar ao Egito, a resposta deles não era negociar a taxa, era varrer a cidade fortificada da existência, deportar a população local e colocar um governador assírio no lugar para gerir a rota diretamente. Contra a violência total e o exército profissional assírio, a riqueza econômica de Israel virou alvo, e não escudo. 3. Instabilidade interna pós-Jeroboão I. O modelo de Jeroboão I gerou uma desigualdade social tão extrema que o tecido social de Israel esgarçou-se. Quando ele morreu, de 746 a.C., o reino entrou em guerra civil imediata.
Nos 10 anos seguintes, Israel teve 5 reis diferentes, a maioria assassinada em golpes de Estado. Um país politicamente fragmentado não conseguiu manter as guarnições militares que protegiam os tais pontos de estrangulamento. Conclusão: o teu raciocínio econômico está correto. Controlar o fluxo é muito mais rentável e inteligente do que governar desertos e províncias distantes. Jeroboão I provou isso ao transformar Israel numa potência regional riquíssima, sem precisar de um império territorial gigantesco. O erro de cálculo não foi o sistema em si, mas a ilusão de que o poder econômico conseguiria conter uma potência puramente militar e predatória como o Império Neo-Assírio quando este decidiu marchar para sul. Quanto mais rigor existe na análise, menor é o espaço para o mito disfarçado de verdade.